ao Observatório da Imprensa. Futebol é paixão ou futebol é negócio? O ideal seria que fosse as duas coisas. Desde as origens do rude esporte bretão no nosso país, o amadorismo dá o tom. Os clubes cresceram, construíram estádios, aperfeiçoaram campeonatos e ganharam milhões de torcedores. E mesmo assim, estamos anos-luz atrás dos co-irmãos europeus. O resultado se vê dentro das 4 linhas. Os maiores craques do planeta jogam no velho continente. Pela TV a cabo chegam até aqui os principais campeonatos de lá. E até torneios menos concorridos, como o campeonato russo, já ganham espaço. O resultado desta globalização da bola pode ser claramente visto nas ruas das grandes cidades brasileiras. Camisas do Milan, do Barcelona ou do Manchester United são quase tão comuns quanto as do Flamengo, do São Paulo ou do Cruzeiro. Se há tanto dinheiro por lá, por que tantos clubes brasileiros estão com o pires na mão? Qual a explicação para um produto como o Flamengo, com mais de 50 milhões de consumidores, dar prejuízo? Está na hora de repensar o futebol brasileiro e alguns tabus precisam ser derrubados. Se não for a mídia, quem o fará? Vamos ver como ficou o resultado da votação da urna eletrônica no nosso site. A pergunta era: a mídia está conseguindo revelar a atualidade da Segunda Guerra Mundial na cobertura dos seus 70 anos? Ao todo foram 455 votos. 10% responderam que sim. 90% acreditam que não. A pergunta desta semana é: como avalia a imprensa esportiva brasileira? Crítica, complacente ou bajuladora? A votação deve ser feita apenas em nosso site, no endereço que você vê aí na tela. O fracasso de tradicionais times anos seguidos é um sintoma da falta de profissionalismo do futebol brasileiro. Mesmo atraindo milhões de torcedores e movimentando bilhões de reais, os clubes não conseguem ter lucros. Todo mundo alardeia que o Brasil é o país do futebol. Afinal, já conquistamos 5 mundiais e estamos prestes a realizar a nossa 2ª Copa. Mas por trás dessa fachada imponente, há muitos problemas. Para a Copa está programada a construção de novos estádios e grandes reformas em outros. Mas a reforma que realmente interessa na estrutura do futebol brasileiro é muito mais urgente. Com raras exceções, salários atrasados, dívidas, instalações inadequadas e amadorismo fazem parte do cotidiano de nossos clubes. Mas como o esporte pode ser tão deficitário se movimenta bilhões de reais? Por que não podemos seguir os exemplos de campeonatos europeus? A toda hora, surge um arauto da salvação do futebol tupiniquim, geralmente com soluções modernas e capazes de fazer com que tenhamos torneios tão lucrativos como os campeonatos inglês, italiano ou espanhol. Só que, uma após a outra, estas propostas vão se desfazendo, vencidas pelo sistema feudal montado por quem dirige o esporte no país. Recentemente, os principais clubes do país criaram um grupo de trabalho para estudar medidas drásticas para melhorar a saúde financeira dos clubes. Uma das ideias é adotar o sistema de licenciamento de produtos aprovado pela FIFA. A alteração do calendário das competições também entrou na pauta, principalmente depois que o próprio presidente Lula resolveu reclamar. Tal mudança, em princípio, poderia fortalecer os clubes brasileiros, já que evitaria o êxodo de jogadores para os endinheirados times estrangeiros, bem no meio da principal competição nacional. Mas o ideal seria exportar o espetáculo e não os jogadores. Estão conosco aqui no Rio Walter de Matos Júnior, diretor-presidente do Diário Lance, e a economista apaixonada por futebol, Helena Landau. Pela internet, a participação especialista do jornalista Juca Kfouri.
Você pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo telefone ou ir acessando twitter.com/obstv ou ainda através do nosso chat no site da TV Brasil. O endereço é www.tvbrasil.org/interatividade. Participe! Helena Landau é economista, advogada, sócia do escritório de advocacia Sérgio Bermudes, é professora da Escola de Direito da FGV, aqui do Rio de Janeiro, escreveu colunas para o site no.com e para o site do Jornal do Brasil sobre futebol. É também botafoguense doente. Helena, como é que a gente resolve o problema do futebol? O problema é da mídia, o problema são as estruturas, o problema é dos políticos, dos cartolas. O economista, professor grande e presidente do Palmeiras, o Luiz Gonzaga Beluso, que devia estar aqui no programa, mas infelizmente teve que viajar, ele tem ideias, ele quer revolucionar, quer botar a coisa para funcionar. Como é que se põe para funcionar o futebol brasileiro? Fora do gramado, naturalmente. Bom, isso é pergunta para a gente ficar aqui até a final da Copa do Mundo. Mas vamos tentar ser bem objetivo. Acho que as propostas do professor Beluso, no meu ponto de vista, independentemente do mérito delas ou não, elas atacam de mais uma vez um pouco a maquiagem, o que está o entorno do futebol, sem a gente tocar nas questões fundamentais que você elencou. Acho que é a questão da institucionalidade do futebol. Se a gente tem sistema feudal, como a introdução falou, problemas das federações, representação, problemas graves da questão de arbitragem no Brasil, cada vez está escandaloso, os times sofrem terrivelmente com a arbitragem, péssima gestão dos clubes de futebol. Até jogadores que vêm da Europa para cá, porque a gente manda muito para lá, mas eles devolvem de vez em quando para cá jogadores indisciplinados, fora de forma, que no Brasil são recebidos como os grandes craques e salvadores da pátria. Então você tem tudo isso misturado. Chegando no problema da mídia, eu não sei o que eu responderia ali, mas evidentemente que a mídia tem um papel. A mídia no Brasil é uma mídia de torcedor, a mídia que fala com o torcedor, quem vai ser convocado, quem não vai ser convocado, se o técnico deve cair, se o técnico não deve cair. Raramente a mídia trata dos problemas institucionais. Por exemplo, a cobertura, com raríssimas exceções, aí o Walter que está conosco, pode falar um pouco mais. Você teve uma CPI do futebol que não teve continuidade. As pessoas não dizem que você tem problemas evidentes de arbitragem, e eu sou suspeita, evidentemente, porque o Botafogo está no centro do furacão no momento, questão de arbitragem, mas você tem, evidentemente, a qualidade da arbitragem no Brasil é vergonhosa, a qualidade dos campos de futebol no Brasil, para você botar craque jogando, é impressionante, a falta de transparência das finanças dos clubes, a falta de transparência das entidades que não são nem públicas nem privadas, CBF, dos 13, que acham que são privados, mas tratam com uma coisa pública, que é a paixão do torcedor pelo futebol. Então, o torcedor, na realidade, é um peão que é movido, e eu acho que a mídia joga com esse peão. Ele deixa lá os reis e as rainhas e todo mundo fora do jogo, e isso dá aquela noticiazinha do dia a dia do futebol. Se é possível interessar o torcedor por algo além, se o torcedor está consciente desse papel passivo, uma outra discussão, né? Mas essa é um conjunto de coisa errada de todo quanto é lado. Vamos chegar lá. Juca Kfouri, jornalista, tem mais de 39 anos de profissão, escreve para o Caderno Esporte da Folha de São Paulo, participa do programa Linha de Passe e apresenta o Juca Entrevista, ambos na SPN. Também apresenta o CBN Esporte Clube, na rádio CBN, e mantém um blog no portal UOL. Torce doentiamente pelo Corinthians. Juca, como é que nós vamos fazer para dar uma virada no panorama institucional do futebol? Olha, Diniz, primeiro só fazer uma correção, eu não torço doentiamente pelo Corinthians, eu torço saudavelmente pelo Corinthians, evidentemente. O doente sou eu, que torço pelo América. Evidentemente. Veja uma coisa, eu acho que a Helena tocou em alguns pontos, mas é necessário a gente amarrar as coisas. Nós temos claramente um problema de modelo de gestão e temos repetidamente governos
que tratam o futebol de maneira paternalista, que dão time mania, dão lei de incentivos ao esporte, fazem o diabo e não exigem nada em troca. Não exigem nenhuma contrapartida. Não exige uma contrapartida na transparência, não exige uma contrapartida na punição, não exige uma contrapartida no modelo de gestão. Então você dá uma time mania, você dá um prêmio aos inadimplentes, você cria uma loteria para pagar a dívida que esses mesmos cartolas criaram e você nem sequer exige que esses cartolas mudem o seu modelo de gestão. A arbitragem é apenas parte disso. A arbitragem é uma maneira de exercício do poder dessa cartolagem. A arbitragem em países, digamos assim, mais civilizados, hoje é terceirizada. Na Inglaterra, por exemplo, não há nenhuma ingerência da Federação de Futebol Inglesa na arbitragem. Ela é terceirizada, é profissionalizada e tem que prestar serviço. Se prestar bons serviços, é bem paga. Se prestar maus serviços, é trocada. Aqui teria que ser dessa mesma maneira. Não é, porque a cartolagem perderia um meio de exercício do seu poder. Como o controle da justiça esportiva é outro meio de exercer o poder. Há diversas maneiras de você administrar o futebol. Há o clube empresa, né, que, por exemplo, o Manchester United, até com ações na Bolsa de Valores, se dá muito bem exercendo. Há outros. O Barcelona e o Real Madrid, por exemplo, não são clube empresa, mas são obrigatoriamente, pela legislação espanhola, geridos como tais, com a obrigação de reinvestir aquilo que eventualmente lucre no seu departamento de futebol profissional. Aqui no Brasil nós não temos nada disso. Nós temos aquilo que você falou. Um Flamengo com o potencial que tem, um Corinthians com o potencial que tem, endividados. O Flamengo com mais de 400 milhões de reais, o Corinthians com 100 e tantos milhões de reais. E o que é curioso, os clubes falidos e os cartolas desses clubes nadando em dinheiro. E aí então a gente precisa olhar qual é o nosso modelo. E esse nosso modelo não é muito diferente do modelo que a gente vê hoje no Senado Federal, por exemplo, né? E que a gente vê no governo federal. Porque o governo federal, que generosamente fez um estatuto do torcedor, fez uma lei da moralização, hoje anda de braço dado com essa gente em troca de uma Copa do Mundo ou de um jogo de futebol no Haiti com a seleção brasileira. Walter de Matos Júnior é diretor-presidente e criador do jornal Lance, o primeiro diário nacional de esporte do país e atualmente o maior veículo do segmento esportivo na América Latina. Economista com pós-graduação pela London Business School, atualmente cursa o OPM em Harvard. Walter, você é economista, você é empresário, você é jornalista, você é torcedor. São tantas acusações. Por onde que a gente começa? Por onde que a gente começa? Organizando os clubes como empresas, tentando fazer uma política pública que permita um ambiente mais salutar. Em suma, você tem a palavra. Eu, durante um tempo, acreditei que a gente poderia chegar a uma mudança através da vontade do governo, né? No final do governo Fernando Henrique, nós tivemos um movimento que foi muito importante, que o Juca acaba de citar, chegou no Estatuto Torcedor e chegou na Lei de Moralização, que permitiu que a caixa preta dos clubes fosse, de alguma maneira, ao menos parcialmente, aberta. Desde 2003, você tem balanços que são obrigatoriamente publicados, se conhece todos os esqueletos, ou praticamente todos eles saíram do armário. Ainda se criam novos esqueletos, porque a má gestão cria essas dívidas cíveis e trabalhistas que vão se acumulando, sempre uma surpresa nova. A time mania, que foi também, como o Juca disse, mal feita no sentido de não ter exigido, era grande, como foi na Europa, na Itália, na Espanha. Quando se deu o perdão fiscal, quando se permitiu o equacionamento da dívida com o governo então pôde cobrar uma mudança de modelo, uma mudança de regime
de governança. Naquele momento, praticamente todos os clubes aderiram às sociedades anônimas desportivas. Aí tem países como Portugal que chama-se assim, na Espanha também, na Itália não. Mas é o mesmo conceito. Então, elas passaram a ser de donos. Então, os donos, a estrutura privada mesmo, é responsável pela gestão desses clubes. A exceção, existem 3 clubes entre os maiores do mundo que não são sociedades anônimas desportivas. O Barcelona e o Real Madrid são 2 deles, mas que têm a responsabilização dos seus dirigentes por qualquer déficit. Para você inscrever uma chapa, isso é um bom tema, para concorrer à eleição do Real Madrid ou do Barcelona, tem uma junta diretiva que tem que se responsabilizar pessoalmente, financeiramente. Pela vida pregressa desse. Não, por qualquer tipo de passivo. Então, o clube nunca tem um passivo não coberto, porque a lógica é que você não pode colocar em risco o sistema do futebol, né? Aqui no Brasil, a gente não tem nada disso. Então, como eu dizia, eu acreditei que nessa esteira a gente pudesse chegar e fazer um complemento desse processo, que seria uma indução às sociedades empresariais, com a Time Mania. Naturalmente viriam as ligas de futebol e o relacionamento com essas federações, Helena falou, você, quer dizer, que é uma estrutura feudal, poderia ser modificado. Ela não vai ser modificada a partir da vontade dos dirigentes esportivos, isso não vai acontecer nunca. Nós temos que perder essa esperança. Ela vai mudar por uma regra capitalista. Então, hoje os clubes são privatizados na mão dos dirigentes. Só que esses dirigentes não botam dinheiro, portanto não assumem risco algum, e eles não cobrem nenhum passivo que eles geram. Então eles deixam para o próximo. Então eu acho que a gente está chegando perto de uma encruzilhada, onde a sociedade brasileira, aqueles que gostam do futebol, precisam tomar uma decisão. Nós queremos os clubes privatizados na mão dessa gente que está aí, que só se aproveita dos clubes e não tem nenhuma responsabilidade, não doa nada, na sua grande maioria, claro que há honrosas exceções, dirigentes que são dedicados e são honestos e são até razoavelmente competentes. O Palmeiras? O Beluso, sem dúvida. Mas ainda assim, eles só podem fazer isso se eles tiverem todas essas qualidades e tiverem a sua vida financeira resolvida. Então, a visão que eu tenho para isso é que a gente precisa, de fato, ter um programa de privatização dos clubes, com todos os cuidados, cláusulas pétreas, proteção do que nos preocupa para frente. Mas caminhar para isso. A única maneira deles enfrentarem essa estrutura feudal é com donos do lado de cá. Vamos fazer uma rápida pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta e hoje debate o papel da mídia na eterna crise do futebol brasileiro. Um aspecto importante dessa questão da autossuficiência financeira do nosso futebol é os direitos de transmissão dos jogos. Comercializados por cifras astronômicas, os campeonatos ficam nas mãos das principais redes de televisão comerciais e, portanto, com horários sujeitos à programação delas. Na vizinha Argentina, o casal presidencial Kirchner decidiu mudar este cenário. O governo comprou os direitos de transmissão por quase 300 milhões de reais, como conta o correspondente Ariel Palacios. Temos o acesso livre do esporte mais importante dos argentinos. Esta foi a forma como a presidente Cristina Kirchner apresentou e festejou recentemente o acordo entre o Estado argentino e a Associação de Futebol da Argentina, a AFA. O acordo estatiza as transmissões dos jogos de futebol por toda uma década. O governo ofereceu 150 milhões de dólares por ano para que a AFA encerrasse seu contrato com a TSC. Isto é, quase 3 vezes mais do que a empresa privada pagava. Segundo a presidente Cristina, os lucros obtidos com a transmissão do futebol pelo canal estatal de TV, o Canal 7, além dos canais de TV aberta, aos quais o governo revenderia o sinal, serão divididos em partes iguais para a AFA e para o estímulo dos esportes olímpicos. No entanto, os partidos da oposição duvidam que esse dinheiro tenha tal fim olímpico e suspeitam que boa parte dele se perderá no misterioso mundo dos cartolas argentinos e de seus colegas políticos. Helena, essa experiência argentina, como é que você vê e você acha que ela seria transplantável aqui para o nosso ambiente? A gente começa com o diagnóstico correto e com uma solução equivocada. Então, essa realmente, a gente não precisa ir até longe de dizer que precisamos estatizar os direitos. Mas, de fato, a questão da televisão é muito grave. Claro. Porque você transforma os clubes absolutamente dependentes em uma única fonte de renda, porque é igual um bolo de neve.
você não precisa estatizar, mas você vai para outros países do mundo, a ida ao estádio é um dia de eventos e você contabiliza os times de futebol, contabiliza os recursos de dia de futebol. Então você chega num horário que a família pode ir, o transporte público é organizado para que o acesso seja fácil, não é igual, por exemplo, critica o Engenhão, chama o Engenhão de vazião, é impossível chegar no Engenhão no horário que seria decente e por causa de televisão ninguém vai ao Engenhão às 10 horas da noite. Então você tem uma questão de transporte público, você tem a questão de diversão, as lojas com camisa, então é tudo uma organização. Então o horário é escolhido de forma a atrair o torcedor para dentro de campo. Então você não vai botar um jogo às 9h45 da noite, né? Você vai botar um jogo num horário normal, 7 horas, 7h30, no domingo, 8 horas, domingo às 2 da tarde, as pessoas almoçam, lancham. Então você tem que ter essa questão de diluir um pouco, você permitir aos clubes de futebol que tenham uma diversidade de rendas, que não só através dos direitos televisivos ou da compra e venda de futebol. Você tem que ter toda a questão do merchandising em torno. Então não é questão de estatizar, o que você tem que dar é autonomia para os clubes de futebol. Acontece que você está numa bola de neve. Qual é a importância da notícia sobre a Argentina? Que para que fosse possível mudar a forma da televisão, você teve que romper o contrato, pagar a multa para começar tudo de novo. O que acontece? A maioria dos clubes de futebol são tão mal geridos, e eu acho que apesar do que o Walter falou, que é até melhorar a questão da transparência, ainda é uma enorme caixa preta, e a questão de você também não ter punição nenhuma à má gestão, como o Juca também falou, a maioria dos clubes de futebol estão com o ano seguinte da televisão totalmente vendido. Então isso é uma coisa que você nunca consegue negociar, porque você está sempre na mão da pessoa que te alimenta, e aquilo não termina nunca. Não termina nunca. Juca, como é que você vê essa questão da dependência, dessa TV dependência do nosso futebol? A Fórmula Argentina daria certo aqui? O que nós poderíamos fazer para criar uma pluralidade de fontes de renda e que os clubes não dependessem tanto da venda dos direitos para a televisão? Olha, Diniz, isso me leva a contar para o telespectador do nosso Observatório da Imprensa uma história que você conhece bem. Evidentemente que a questão da teledependência é uma questão que tem que ser tratada, mas essa é uma questão que tem que ser tratada no mundo inteiro, e a TV é a grande parceira do futebol. Aqui ainda, de maneira, infelizmente, no que nos diz respeito, né, enquanto uma postura crítica e jornalística, uma confusão enorme entre você ter os direitos e ser sócio de quem te vende esses direitos, de maneira tal a que você não critica o sócio. E aí você não faz as coisas caminharem, porque os sócios estão sempre muito bem tratados pelo dito jornalismo esportivo de quem detém os direitos. Esse é um grande problema que, por exemplo, a Rede Globo de televisão enfrenta com toda clareza. Eu diria para você, sem sombra de dúvida, que o jornalismo que a TV Globo faz hoje é muito mais independente, muito menos chapa branca do que um dia foi acusado, do que é o seu jornalismo esportivo, que é simplesmente um jornalismo bajulatório, como em algum momento já foi dito. E o que eu queria contar? Uma história que você conhece bem. Como é que eu interrompo a minha experiência de 25 anos na Editora Abril tocando uma revista esportiva? No dia em que a Editora Abril passa a ter interesses numa televisão, quer competir para ter eventos esportivos e ouve do presidente da CBF que não iria negociar com a Editora Abril, porque a Editora Abril tinha uma revista que eu dirigia, que semanalmente ou mensalmente batia nele. E que ele, portanto, não queria negociar com essa empresa. E aí essa empresa vem e pede para o diretor de revista, né, para que não precisa falar bem, mas pare de falar mal. Tá? Quer dizer, e aí interrompo a minha participação, porque não fazia mais sentido, né, eu continuar trabalhando numa revista que teria que necessariamente perder o seu senso crítico. E aí, quero fazer uma homenagem pública a quem está do seu lado, que é este publisher chamado Walter de Matos Júnior, que poderia ter uma vida muito melhor num projeto tão bem sucedido como é o Diário Lance e todos os seus filhotes,
desde que fosse associado a esta gente. E não, ao contrário, se mantém permanentemente crítico, fazendo editoriais com grande frequência na primeira página, mostrando os caminhos e uma cobertura jornalística crítica em relação a esses desmandos todos. Quando eu lhe digo as portas de uma Copa do Mundo, poderia perfeitamente ser o jornal oficial da Copa do Mundo no Brasil, o grande veículo dos patrocinadores da CBF, e não é por ter uma postura crítica. Então, num programa que se propõe a discutir a questão da mídia, eu acho que essas coisas são essenciais de serem ditas, porque na nossa imprensa escrita ainda nós temos uma independência, inclusive dentro das organizações Globo, diga-se de passagem. O jornal Globo tem um comportamento muito diferente do que tem a TV Globo, a Rádio CBN tem um comportamento muito diferente do que tem a TV Globo. Então, mas isso é preciso ser dito, porque nós não caminharemos no sentido de ter o futebol que o Brasil merece ter, enquanto o atrelamento com a televisão passar por essa postura rigorosamente não crítica como é hoje. Walter, bom, depois desse elogio, o seu ego... Não, mas é justo. Mas eu queria fazer uma pergunta, queria te cutucar um pouquinho, Walter. Pelo seguinte, os patrocinadores, digamos, de transmissões esportivas na televisão também patrocinam os jornais, põem anúncios. Você não tem problemas com esses grandes patrocinadores? Eles são anunciantes também da mídia impressa. Eu queria que você contasse se sofre algum tipo de pressão desses grandes grupos que compram os direitos de transmissão e, eventualmente, poderiam participar como anunciantes. Nós temos uma constante tensão entre as posições que a gente defende e os interesses, e eu não diria que é só dos dirigentes, até mesmo da já citada aqui Rede Globo de televisão, que é objeto de críticas que são dirigidas a eles não fazerem o que se espera deles. São grandes profissionais, são jornalistas da melhor qualidade e que, como disse o Juca, abriram mão na área esportiva de fazer o bom jornalismo. E isso todo mundo percebe. Agora, na questão do relacionamento com os dirigentes, nós temos essa situação com a CBF, por exemplo, que é exemplar. Eu já disse aqui uma vez, tem 8 anos que a Nike, por exemplo, que é a patrocinadora da seleção brasileira, não coloca um anúncio. Esse fim de semana foi de novo, tinha anúncios em todos os jornais sobre a seleção brasileira. A Ambev anuncia conosco, a Itaú anuncia conosco. Tanto a Nike quanto a Vivo são proibidas de colocar publicidade no lance. Proibidas por quem? Pela CBF. Dito já, assumido pelas suas agências de publicidade, dizem que levam os planos, que são sempre cortados. Pergunta para os nossos executivos da área comercial quando é que a gente vai fazer as pazes para melhorar a vida deles, entendeu? Esse tipo de proibição, você que é advogada, você não acha que o Ministério Público devia entrar nisso? Você chegou ao nome do Ministério Público, acho que talvez era o ator que estava um pouco faltando nessa discussão. Porque, pela lei do torcedor, a lei do torcedor teve muitos avanços, teve algumas questões polêmicas sobre escolha de juiz, etc., mas trouxe a possibilidade do Ministério Público investigar a gestão no futebol, investigar problemas de concorrência ou não concorrência, como no caso do Walter, e também de investigar a gestão, porque, afinal de contas, passou o futebol a ser interesse coletivo. Claro. E é para mim, muito impressionante que um grupo tão aguerrido, que participa de tudo e qualquer coisa na vida brasileira, passa ao largo na questão do futebol. Porque os dirigentes, eles têm sempre uma discussão assim, não, a gente não pode ser transparente, porque eu tive que pagar esse jogador de tal maneira, mas eu juro que eu não botei nenhum dinheiro comigo, mas é que eu tive que fazer, porque eu por fora, tem sempre uma desculpa que é em nome do clube, eles estão sempre se dedicando ao clube. É óbvio que nós estamos falando de um tipo de dirigente que eu espero que cada vez esteja menos frequente no Brasil. Mas não tem essa tradição de prestar conta. E essa tradição de prestar conta não existe, já que a CBF está falando aqui, falta desde lá de cima. Desde lá de cima. Você, alguém já conhece em detalhes
um orçamento da Confederação Brasileira de Futebol? Conhece detalhes, orçamento da Federação Carioca ou Paulista de Futebol, ou do Clube dos 13, ou o que seja? Você não conhece. Nem eles se dão o trabalho de divulgar. Todas as empresas, você recebe um relatório de atividade em casa, fazem questão de dizer, inclusive, aplicações sociais, ambientais, etc., junto com o seu relatório de atividade. No futebol, isso não existe. Você tem que ser muito interessado para procurar conseguir achar um balanço para um clube de futebol. Então, eu acho que você tem razão. O Ministério Público pode ser um ator. Agora, se ele entrar, também não sai mais, né? Pois é. Mas isso é ótimo. É a questão, né? Entrou, também não sai mais. Agora, Juca, eu tenho muitas perguntas aqui dos telespectadores, mas uma perguntinha rápida. Você, como jornalista que dirigiu o Placar tanto tempo e está tão envolvido com a mídia, o torcedor, aquele que te ouve hoje na televisão, no rádio, aqui, ele quer discutir o que se passa no gramado, o desempenho, o técnico, o juiz roubou, não roubou. Será que ele está interessado em discutir a política do futebol? Eu acho que esse é o problema, porque se ele estiver interessado, os jornalistas vão cobrir isso também. E isso vai virar pelo menos uma página dos cadernos esportivos. Como é que você vê essa questão? Olha, Diniz, eu não posso reclamar desse ponto de vista e quero lembrar, né, aduzindo ao que disse a Helena Landau, que isto tudo faz parte de tal maneira da vida nacional, que lembremos, o Fernando Sarney é vice-presidente da CBF. Fernando Sarney é vice-presidente da região norte da CBF. Não é da região nordeste do Maranhão, é da região norte do Amapá. Não é? Curiosamente. Mas eu quero lembrar que há uma pesquisa razoavelmente recente feita entre os leitores da Folha, em que se perguntava exatamente se a cobertura crítica e mais política do caderno de esportes da Folha agradava o seu leitor, e mais de 80% responderam que queriam que aprofundasse esta visão mais política. E, Alberto Diniz, eu tenho uma medição hoje possível, individualíssima, que é um blog que está no ar há 4 anos, no UOL, e que tem mais de 60 milhões de visitantes nesses 4 anos. Significa dizer, e é o meu blog, é do meu jeito, é com a minha cara, tratando dos assuntos que eu gosto e que eu dou prioridade. Ou seja, não te diria que é muito menos futebol dentro do campo e muito mais futebol fora, mas pelo menos é meio a meio. E parece que dá certo. Então, acho que a tua pergunta está respondida. E aí tem a ver, não com o otimismo, mas com o realismo que o Walter demonstrou, que a gente não deve esperar uma solução que venha do governo. A gente deve esperar uma solução que venha da pressão do torcedor, da dita sociedade civil. Lembra dela, que a gente falava tanto no tempo da ditadura? Então, essa sociedade civil vestida com a camisa do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Grêmio, do Cruzeiro, é essa sociedade civil que vai conseguir fazer essa mudança um dia. Tem aqui um comentário que veio pela internet, é um comentário, não é pergunta, do Carlinhos Balbino. A TV de cada estado, diz ele, devia passar jogos do seu estado e não dos outros. E o comentário de João, de Duas Barras, aqui no estado do Rio, faz uma pergunta para a TV pública, para a TV Brasil. Por que a TV pública não transmite futebol? Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso tema de hoje, que envolve paixão e grandes cifras. Estamos debatendo o futebol brasileiro. Não bastasse mudar o esquema de televisionamento dos jogos do Campeonato Argentino, a presidente Cristina Kirchner determinou que o governo auxilie os times que estão endividados. O dinheiro, claro, será dos cofres públicos. Quem explica, novamente, é Ariel Palácio. Grande parte dos clubes estava com os pagamentos dos salários atrasados. Os jogadores ameaçavam greves e, de quebra, os clubes deviam muito dinheiro para a AFA. Diante do impasse, a primeira alternativa há poucos meses foi pedir mais dinheiro para a TSC pela transmissão dos jogos, mas a empresa rejeitou o pedido categoricamente.
O ex-presidente Néstor Kirchner viu que essa era uma oportunidade de ouro para conseguir mais popularidade com um golpe de efeito, tal como o futebol gratuito para os telespectadores. Gratuito é uma forma de dizer, pois o dinheiro dos contribuintes será desviado para o pagamento de US$ 1,5 bilhão até 2019 para a AFA. Mas, além disso, o governo já começou a destinar subsídios milionários aos clubes de futebol, em caráter de emergência, para impedir a bancarrota dos clubes. Os partidos da oposição criticaram a medida, acusando o governo de estar tomando uma medida altamente populista e que pretende aplicar uma política de pão e circo. Isto é, subsídios para os desempregados, em troca da prestação de serviço algum, e a diversão, sem custo direto ao telespectador pela TV. Helena, você acha que esse populismo da Argentina é um fenômeno latino-americano? Quer dizer, para agradar o eleitorado, porque há eleições a cada 2 anos, não é? Tem que ser uma complacência, e aí a mídia também, naturalmente, é complacente por causa dos interesses em jogo. Como é que a gente sai disso, não é? Como é que a gente não é uma Argentina? Ou deixa de ser uma Argentina? Bom, nisso a rivalidade com a Argentina ajuda, né? Porque a gente tenta não fazer o que eles estão fazendo. Eu acho que eu concordo aqui mais com o Juca quando ele fala que a questão da complacência dos políticos com o que acontece no futebol brasileiro já é estrutural aqui no Brasil. Eu não diria que é de 2 em 2 anos e vem eleição. Obviamente, nós temos sempre fórmulas salvadoras, a time mania, ou isso, porque os clubes chegam lá desesperados. E tem sempre essa discussão. O futebol deve ser de graça, o futebol deve ser de elite, porque é difícil você conseguir defender, sem alguma ajuda aos clubes, uma entrada de bilhete de estádio barato, mas um estádio de ótima qualidade, com estacionamento, com serviço público, com conforto e etc. Então, vários outros países aumentaram, ao contrário do que fez a Argentina, aumentou demais o preço do ingresso e o custo, e você elitizou, de alguma forma, o futebol, e, por outro lado, preservou os estádios, aumentou os ganhos com merchandising. Eu acho que a questão da mídia aí, eu acho que tem uma coisa importante quando se falou sobre salário de futebol. Toda vez que você toca na questão do salário do futebol, a mídia sempre fala assim, clube X está 3 meses de salário atrasado, clube Y, 2 meses de salário atrasado. Nunca vai lá assim. O clube X está com 3 meses de salário atrasado, porque a gestão e não sei o quê, porque recebeu tanto já de direitos. Fica só na ponta do iceberg. Aí contratou não sei quem que não devia ter contratado, está pagando alguém porque os salários não são pagos. Eu não sei se volta. Ele fala assim, vou pagar R$500 mil por mês. Aí traz o sujeito. Aí não paga, aí vai para o justiça trabalhista, aquilo vem um bolo de neve. Então aquele negócio que era uma dívida potencial de 1 milhão virou 20 milhões depois, aí traz o sujeito de volta para jogar, porque está devendo dinheiro para ele. Então, acho que uma coisa que a mídia podia muito ajudar é, ao invés de só apontar, tem 3 meses de salário atrasado, 2 meses de salário atrasado, é um pouco contar a história de quem foi contratado, tamanho da folha, como é que acontece, onde foi parar o recurso. Isso ajuda muito, na minha opinião. Walter, nós estamos com muitas perguntas e temos que atender, porque senão realmente o torcedor é que manda, né? O Edilson, do Rio de Janeiro, ele pergunta para o Walter, você acha que a crise diminuiria se os cartolas fossem ex-jogadores? Não, de modo algum. Seriam cartolas sempre. Não, temos alguns, né? Eu acho que o caso do Roberto aí é emblemático na medida em que ele pegou uma terra arrasada, pegou um clube que era o símbolo de tudo. Quer dizer, o que acontecia no Vasco era tudo que as pessoas de bem abominavam. Então, essa união em torno do Roberto, mas o que de fato o Vasco precisa é de um modelo no qual possa entrar dinheiro, possa entrar investimento e ele não fique à mercê da próxima eleição vir um outro dirigente bom, porque esse é um outro problema. Sempre o Messias é a tese do homem bom. Mas se a gente tivesse o fulano honesto, competente, pudesse trabalhar o dia inteiro, isso. Só que essas condições, elas, quando acontecem, elas são que nem um cometa de ralha. Passa uma vez e depois você fica 70 anos esperando o próximo. O Mário Carneiro, de Laguna, Santa Catarina, pergunta para a Helena, a propósito disso, por que é tão difícil os clubes seguirem os exemplos do São Paulo ou do Internacional de Porto Alegre? É de novo o que o Walter falou. Toda vez que a gente quer destacar clubes, a gente destaca o São Paulo e o Internacional de Porto Alegre. Houve uma época que tinha o Atlético Paranaense também, vamos destacar. Porque, no fundo, são casos, assim, um pouco a ver
com personalidade de algum dirigente, com grupo político que acaba se unindo em torno de um projeto. Mas o fato é que esse projeto não disseminou-se no Brasil. Quer dizer, a personalidade não é suficiente. Eu concordo com o Walter que essa história da privatização no meio, a privatização da coisa pública por 3 ou 4 pessoas é o maior absurdo. Em 2001, um pouco antes do Walter, em 2003, havia um movimento em prol dessa profissionalização da sociedade e, exatamente por causa do meu passado privatizante, as pessoas perguntavam: a Helena quer privatizar o futebol? Eu falei: não quero privatizar o futebol, quero organizar e trazer dinheiro para o futebol. Então, se não mudar a estrutura toda, a gente vai estar sempre dando exemplo, o Internacional e o São Paulo, e torcendo para que o seu time seja próximo, entendeu? Diniz, eu posso botar minha colher aqui? O ponto é o seguinte, acho que essa palavra privatizar, tentam demonizá-la, mas Exatamente. Eu vou colocar de outra maneira, sem nenhum problema em defender a palavra privatizar, mas no fundo, só para deixar claro, o que a gente tem? Qualquer pessoa que for dona de um clube de futebol, como são os proprietários dos clubes europeus, qual é o maior ativo que esse clube tem? São os seus torcedores. Então, aquilo é que é fazer a coisa pública. Na hora que você trata bem os seus torcedores, na hora que você cria um time que é pago em dia, que compete, que tem alto nível, que o estádio está limpo, seguro, aquela festa do fim de semana, como disse a Helena, isso sim é fazer política pública, vamos dizer, se você restringir a sua nação, a sua torcida. O que a gente tem hoje é o inverso. Repito, os clubes estão privatizados na mão de famílias, na mão de maus dirigentes, na mão de grupos políticos que se alternam, máfias, e essas pessoas não são responsabilizadas e não botam o seu na reta. Olha, tem aqui o Jorge Amilcar, de Salvador, Bahia, é um baiano arretado e ele dirige uma pergunta para o Juca. Juca, grande parte da imprensa esportiva brasileira é precária, preguiçosa, complacente, conivente ou tudo isso ao mesmo tempo? E quais as exceções? Vire-se, meu caro. Eu não vou falar de quais são as exceções e nem vou concordar com essa porcentagem toda. Eu diria que não existe uma imprensa esportiva brasileira. Existem diversas. Existe uma como esse nosso telespectador definiu, né, que além do mais é repleta de garotos propaganda, de assessores de imprensa que trabalham dos dois lados, de porta-vozes de empresários de atleta, ou eles mesmos empresários de atleta, o que causa uma grande confusão, né, na cabeça de quem lê, de quem ouve, de quem vê. Mas existe também uma grande parcela, e eu quero dizer, a maioria dos jornalistas, que querem fazer de uma maneira independente, crítica, e que estão, em regra, nos jornais impressos, tomando conta da internet, né? E até em algumas emissoras de TV fechadas e tal, em algumas emissoras de rádio. Mas eu diria que este lado ruim da imprensa esportiva brasileira não é diferente do lado ruim da imprensa econômica brasileira, da imprensa política brasileira, enfim, daquela imprensa brasileira que não é independente. Walter, o empresariado, o patronato jornalístico brasileiro vetou as escolas de jornalismo, vetou o diploma, vetou até a profissão. A profissão não existe mais, de acordo com o parecer do ministro Gilmar Mendes, o presidente do STF. Mas você não acha que podia começar do início, começar a treinar os jornalistas nas escolas de jornalismo para fazer um bom jornalismo esportivo? Porque é lá que se fazem as cabeças dos futuros profissionais. Eu não acho que o patronato da imprensa brasileira tenha esse poder todo, em primeiro lugar. Mas eu acho, mas essa é uma discussão. É uma discussão que a gente tem, mas vamos lá. Nós temos processos de formação, aliás, não só os que trabalham no lance, como estão distribuídos aí por vários veículos, que passaram por processos relativamente densos e rigorosos de treinamento dentro das redações. Claro que quando o profissional vem com uma bagagem cultural, com treinamento técnico da boa técnica jornalística, facilita tudo isso. Mas vamos voltar ao ponto que não adianta nada disso se a linha editorial do veículo, se a direção que é dada, não permitir
que esse senso crítico aflore. É óbvio que o torcedor não compra um jornal esportivo, não lê um caderno esportivo, majoritariamente pela questão crítica. Ele tem ali pela paixão dele, pela relação que ele tem pelo time. Agora, esse mesmo torcedor, ele sabe que as coisas não estão bem. E ele apreciaria muito se isso fosse feito, a crítica viesse junto com essa paixão, porque aí a gente estaria contribuindo para uma mudança. Agora, já disse aqui, se as casas jornalísticas mais relevantes, como a Editora Abril, Globo, também se engajassem nesse processo de mudança, eu acho que a gente teria muito mais chance de ter êxito e não alguns veículos impressos que, digamos, quixotescamente fazem essa briga. Helena, a Copa do Mundo no Brasil. É a última pergunta. Sabia. Diniz, eu adoraria estar esfuziante, feliz da vida com a Copa do Mundo no Brasil. Eu não estou. Por quê? Eu acho que, de novo, é mais um paliativo. A gente vai fazer maquiagem em estádio de futebol, muita gente vai ganhar dinheiro, no dia seguinte vai tudo embora e a gente vai voltar exatamente o que a gente estava antes. Olimpíadas, Copa do Mundo, Pan-Americanos, geralmente implicam numa mudança de mentalidade, uma mudança da cidade, uma mudança na geografia. Você cria uma cidade, você faz coisas que têm um objetivo. A gente teve a experiência do Pan-Americano, que eu acho que é uma experiência muito negativa, porque se você tem um parque aquático que foi feito Pan-Americano, e se você quiser fazer Olimpíada, você tem que construir outro, com essa diferença de tempo, é sinal de que não houve essa transformação, não houve essa recuperação inútil, não tem a recuperação de uma cidade, de um bairro e etc. Além disso, a Copa do Mundo você tem 12 cidades ou 10 cidades, eu parei de acompanhar, e você vai fazer estádios caríssimos em cidades que depois não tem como manter aquela infraestrutura que está lá. Hoje eu achei muito interessante que pelo menos a FIFA está sendo muito firme. Vetou lá o Morumbi, não tem estádio ou estrutura suficiente. Então, essa é a minha crítica. Torço para tudo dar certo, evidentemente. Quero arranjar entrada para ir, mas não estou assim tão otimista. Juca, uma palavrinha sua final. Tivemos um problema e chegamos ao fim desta edição. Quero agradecer a participação especial de Juca Kfouri pela internet, de Walter de Matos Júnior, do Diário Lance, da economista botafoguense, advogada e grande figura Helena Landau. Você também pode participar do nosso programa enviando seu comentário ou pergunta em vídeo. Acesse o nosso site e participe. Lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela televisão, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.